Bom, primeiro é esclarecer isso, né? Que o trabalho que eu faço é dentro dessa chamada tradição da música escrita, que é como eu gosto de expressar, né? Então, eu fiz essa formação eh, de aprender a ler partitura, né? Então, a composição pensada como um processo que a maioria das vezes resulta nisso, né? Uma partitura que pode, inclusive, acontecer o que eu estava falando há pouco, né? De que eu escrevo tudo e entrego para outras pessoas que vão ser responsáveis por interpretar, né? É um processo também que envolve um pensamento, principalmente de uma música para ser feita ao vivo. Então, mesmo quando são gravações, geralmente não é aquele processo tão fragmentado de produção camada por camada, mas sim uma gravação que meio que retrata como se fosse uma apresentação ao vivo, né, daquela mesma música. E então, esse é o universo aí no qual eu trabalho a composição, né? Em termos de processo, tem variações, mas basicamente começa com algumas ideias, tem a anotação dessas ideias já ali na notação musical, e aí vão acontecendo várias etapas de desenvolvimento desse material, passando por etapas diferentes, até que eu consigo tomar algumas decisões sobre como vai ser o todo, o início, meio e fim da Olha música. só. Aí, a partir daí, eu inicio a escrita mesmo da partitura da música como ela vai ser, né? Então, meio que tem, alguns autores vão chamar aí de uma etapa de um planejamento composicional, né? Que você está explorando ideias, definindo qual que vai ser ali o universo sonoro daquela peça, experimentando algumas coisas com materiais, aí você consegue tomar uma decisão sobre a estrutura, aí sim vai a escrita do início ao fim, digamos. E sua formação acadêmica é em composição, né, professor? Como é que você optou por essa formação, né? O que contribuiu, né, para a sua formação, né? A minha graduação foi em regência e a mestrado e doutorado em composição. Essa história aí já mostra um pouco. Eu fui fazer a prova É. do vestibular e essa área do vestibular de música, principalmente até a época em que eu ingressei, né, na universidade, anos 90, hoje em dia tem mais flexibilidade, mas E foi até na qual universidade? Universidade de De Brasília, a Brasília. minha graduação. Até aquela época, é, a tradição mesmo da universidade era muito ligada a essa formação europeia mesmo da música, né? Então você vai fazer a prova de vestibular, é num instrumento específico, já tem um repertório que você tem que tocar e tal. Então eu, como eu disse, como eu nunca me considerei instrumentista, sempre pensei a minha relação com a música mais nesse sentido, da composição e da regência. E aí tem uma história engraçada, porque eu fiz a graduação em regência, mas na própria prova do vestibular, pelo programa lá tinha uma abertura, eu toquei uma peça minha. E eu lembro muito bem de um professor na banca falando assim, tá, mas você está fazendo prova para regência, mas você quer composição? Como é que é isso? Então veio de lá essa história, né? Eu fiz a graduação, os cursos de regência em composição eram muito semelhantes, é como se eu tivesse feito simultaneamente os dois. E depois, na hora da pós-graduação, né, acabei realmente respondendo melhor a pergunta que aquele professor me fez e colocando o pé mesmo que a minha praia era composição. Vamos aproveitar que você falou um pouquinho de composição, né? De escrever a pauta. Hoje tem software, né? Ou pega no lápis ainda lá? Como é que é? É, eu, eu poderia até puxar ali, mas lembrei que por um acaso não está dentro da minha mochila hoje o caderno. Não apenas eu ainda escrevo com lápis e Olha só. papel, mas eu tenho um tipo de caderno de música que eu gosto muito dele. Então tem um negócio de eu ir para o Mercado Livre para continuar achando esse modelo de caderno que ele já está deixando de ser fabricado. Mas aí quando eu compro, eu já compro reserva para quando acabar aquele que eu Ainda estou tem, usando né? ter outro. Então tem toda essa história aí. Geralmente sim, eu faço pelo menos alguma coisa no papel antes de ir para o software. Eu faço esse trabalho de passar para o software, sim, mas tem peças que eu escrevo do início ao fim no papel e só depois passo a limpo no software. E tem outras que às vezes eu escrevo rascunhos, anotações e aí concluo no software.